Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E falar aqui, eu não sei se tão querido e tão amado Gustavo, né? Bem-vindos a mais um Botafone. A gente tá. O espaçamento do podcast ainda não tá. De lançamento, ainda não tá o que eu quero, né? Mas assim, a gente não tá no melhor dos momentos do mundo pra conseguir gravar com frequência, né? Então. O importante é não sumir, né? O que eu acho é isso. O importante é não sumir. O importante é vocês saberem que a gente ainda tá aqui. E sempre que possível a gente vai gravar alguma coisa e vai trazer pra vocês informação, curiosidade, né? Coisa que ninguém quer saber também, por que não? Que você pensa e fala, por que eu tô ouvindo isso? Por que tá me falando isso? Também, cara, por que não? Né? Mas enfim, hoje é o nosso terceiro podcast, né? Se você ainda não ouviu os dois primeiros, procura aí no feed de onde você estiver ouvindo, né? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, todos os agregadores, praticamente nós estamos. Você achou esse podcast agora? Se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast agora, bem-vindo, né? Aqui a gente fala sobre música. Se já ouviu antes, né? Tá ouvindo de novo, bem-vindo de volta. Obrigado pela atenção, né? Desculpa qualquer coisa. Então é isso, galera. Assim, foi um mês puxado, foi um mês complicado, embora esse fevereiro seja menor, foi um mês sem carnaval, foi um mês sem feriado. Um fevereiro diferente do que a gente está acostumado pela nossa vida, né? Assim, a gente não tem previsão de quando tudo vai voltar ao normal, dependendo dos outros, dependendo de quem está no governo, não volta ao normal tão cedo. Quer dizer, dependendo de quem está no governo, volta ao normal agora, só que não da forma que deveria voltar, né, infelizmente. Mas a perspectiva de melhora é quase zero, mas existe umazinha lá, aquele fiapinho de esperança de que tudo vai se resolver em breve, né? Assim, se a gente não tiver a esperança que tudo vai se resolver em breve, acho que a gente tá ferrado, né? Não tem motivo para sair da cama se isso acontece. Mas enfim, galera, esse podcast número 3 vai ser um formatinho um pouco mais diferente. Eu gostei bastante do anterior, aquela parte de notícias que a gente trouxe no final, uma coisa mais dinâmica. E eu vou tentar fazer isso nesse novo agora, tentar manter aquele dinamismo, né? E separei uns tópicos, né? Algumas coisas que aconteceram nesses últimos 30 dias, por aí que a gente tá sem podcast, do último episódio, pra gente conversar, falar um pouquinho. Não vou entrar muito em detalhes de cada assunto, que nem eu entrei nos outros dois, né? Sobre o Iron Maiden e sobre o Avantage. Eu vou falar bastante, mas ao mesmo tempo vamos tentar falar de mais coisas em proporções boas, né? Começando pelo Epica, né? O Epica, conforme a gente falou no último podcast, estava para lançar um álbum novo, o Ômega. Eu tô gravando esse podcast no sábado, hoje é dia 27, se eu não me engano, 27 de fevereiro. O Ômega saiu ontem, né? Finalmente a gente teve o lançamento do novo álbum do Epica, depois de 5 anos do Holographic Principle, né? O Ômega saiu ontem nas principais plataformas de agregadores. Eu tive a oportunidade de conseguir ouvir uma vez só até agora. E assim, pelo que eu ouvi, o álbum tá muito bom. Assim, tá. Não sei se, ainda não tive a impressão de estar excelente. Mas assim, os singles que eu tinha ouvido antes e o álbum, a primeira ouvida, né? Que eu consegui ter. O álbum tá muito bom. Não sei ainda se chega aos pés do Holographic Principle, né? Não sei se eu já cheguei a falar aqui em algum outro podcast, no último, no caso, que a gente falou sobre o Epica. Mas o Holographic Principle é um dos meus álbuns favoritos, é top 5 de álbuns favoritos da minha vida, assim. Eu fui na turnê dele quando teve, 5 anos atrás. Foi uma turnê que eu comprei até um meet and greet, então eu tenho o álbum autografado, eu tenho foto com a banda da turnê do Holographic Principle. Então foi um álbum que na época que foi lançado, eu tava num período muito ruim pessoalmente da vida. Então acho que ele e o Raven do Camelot também foram álbuns que me acompanharam num período ruim e que me deram uma esperança num período ruim, né? Me deram
um conforto num período ruim da minha vida. Então eu tenho um carinho muito grande por esses dois álbuns, mas principalmente pelo Holographic Principle, né? Assim, eu também fui no show da turnê do Raven, do Camelot, né? Mas o do Epica, ele é importante pra mim. Do começo ao fim, o Holographic pra mim é perfeito, não tem uma música ruim. As músicas extras são boas, as músicas singles são bons, as músicas de preenchimento do álbum são boas, o álbum é todo bom. Pra mim, aquele álbum é o ápice do metal sinfônico, assim. Com todo respeito às outras bandas de metal sinfônico, com todo respeito a todos os álbuns que o Nightwish lançou até hoje, que também são, a maioria deles é muito bom. O Holographic Principle pra mim tá em outra categoria, pessoalmente, né? E o Ômega, pelo que eu, assim, as críticas que eu li antes do álbum ser lançado, elas davam a entender que o Ômega chegava ali pau a pau com o Holographic. Ainda não tive essa paciência, né, para ouvir o álbum de uma forma que eu chegue e fale, realmente esse álbum tá no mesmo nível do Holographic, né? E assim, para variar, o Epica, o álbum lançou na sexta, né? Na quinta-feira de manhã a banda anunciou o show no Brasil. Vai ter o show? Não sei. Mas anunciou o show no Brasil. São 5 shows no Brasil. A banda fez uma série de anúncios, né? São 5 shows no Brasil em dezembro. Mas agora, antes de entrar no detalhe do show no Brasil, falei da banda fazer uma série de anúncios, porque nos últimos 15 dias, se eu não me engano, eles foram fazendo no Instagram e no site deles um roadmap, né? Dia a dia. The Road to Omega, que cada dia tinha um prêmio, um sorteio, algum presente para os fãs, né? Os fãs tinham que ir lá e se inscrever, alguns eram sorteados, tinha algumas coisas que eram abertas para todo mundo, tipo uma live no Instagram, lançamento de vídeo e tal, mas tinham coisas que eram bem específicas, eram coisas que a galera que se inscrevia no site eram sorteadas, era um sorteio por dia, né? Aí teve nesse sorteio, teve um baixo do Rob, teve uma conversa com a Simone, né? via celular. Tiveram ingressos para a turnê europeia do Ômega, tiveram ingressos para a turnê europeia do Epica com a Apocalíptica, que também está sendo adiada desde o começo da pandemia. Tiveram CDs, tiveram kits de CD, etc. Então foi a banda, né? Assim, acho que como tudo que envolve o Epica, o Epica é uma banda muito grande, embora não seja. Eu considero que seja, mas a gente sabe como é. Eu considero que seja, mas a gente sabe como funciona o gênero no Brasil, né? É um gênero muito forte para quem conhece. Então, eu não considero no Brasil, né? Não só no Brasil, mas eu não considero a Epica uma banda mainstream. Para quem não conhece o metal sinfônico, que não conhece o metal, pode até ter ouvido falar de Epica já, porque é uma banda que tem muitos fãs aqui, tem uma legião de fãs aqui no Brasil. Então, é isso. Mas por conta disso, mas é uma banda que investe muito em marketing. Os responsáveis pela banda, né, são muito inteligentes nessa parte. A Simone vai bater um papo no próximo domingo, amanhã, né, dia 28, não sei se vai estar disponível online depois. Ela vai participar de uma entrevista na Rádio Rock de São Paulo, no programa do André Kisser, entendeu? Eles investem bastante, principalmente no Brasil. E esse investimento do Epica no Brasil, né, eles têm um fã-clube oficial aqui, eles têm uma loja oficial pela internet aqui, e em um desses anúncios que eles fizeram essa semana, junto do Ômega, junto com o anúncio do show, é de que vai abrir uma loja oficial física na Galeria do Rock em São Paulo, uma pop-up store. Não sei se vai ficar só até um pedaço do ano, não sei como é que vai ser, enfim. Mas tem uma loja oficial do Epica no Brasil, localizada no Brasil. Vai vender camisa, vai vender CDs, etc. E eu não sei se ela vai ficar até o show, não sei qual é o período que essa loja vai ficar lá, se ela vai ficar para sempre, né? Mas, assim,
como eu disse, é uma banda que investe muito porque ela sabe que o mercado brasileiro dela é muito grande. Não só da época, mas do metal sinfônico como todo no Brasil. É um mercado muito grande. Eu conheço muitos fãs de metal sinfônico no Brasil. E o Épica, conforme eu disse, é uma banda que está entre as maiores do metal sinfônico e que hoje em dia, fora do país, é uma das maiores bandas de metal. É uma das mais conhecidas bandas de metal. Então é uma banda que tem um som que agrada muita gente, né? Um som mais tranquilo, mais bonito de se ouvir. Então eu acho que quem ainda não ouviu Épica pode dar uma chancezinha pra banda. Talvez não goste de todas as músicas, mas eu acho que de uma ou outra vai acabar gostando. E conforme eu disse, a banda... Eu ouço Épica, assim, desde 2013, mais ou menos. Eu já fui no show eu fui em 3 ou 4 shows, eu não me lembro agora, acho que foram 3. E teve um outro que eu não consegui ir. Ou eu não comecei a gostar. Então, de 2013 pra cá, a banda já veio umas 5 vezes ao país. Teve vezes que ela não veio ao Rio de Janeiro, né? Teve vezes que ela foi só a São Paulo, fazer o Epic Metal Fest, por exemplo. Só em São Paulo. Acho que no Brasil a banda já teve umas 5 vezes nos últimos 6 ou 7 anos. E vai estar mais uma agora em dezembro. Ela marcou shows em Porto Alegre, é praticamente o mesmo itinerário que a banda faz sempre que tá aqui, né? Porto Alegre, Curitiba, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Uma semana de shows em dezembro. Começa dia 7 em Porto Alegre e o último show é no Rio de Janeiro, dia 12. Eu acho que esse show vai rolar? Não. Não sei. Sinceramente, não sei se esse show vai ter condições de rolar. Na condição atual que a gente tá de calamidade pública na situação de saúde. Mas, assim, fica registrado que mais uma vez o Epica anunciou uma turnê no Brasil. A Liberation de novo fazendo. Como sempre, a Liberation que sempre consegue trazer o Epica pra cá, a maioria das vezes. Então, assim, é uma banda que investe forte no mercado nacional e que tem retorno. Todos os shows que eu fui do Epica até hoje, foram 3 mesmo, se eu não me engano. Foi a turnê do Holographic, a turnê do álbum antes do Holographic, que agora me foge o nome, e a turnê de aniversário do Design Your Universe. Foram 3 mesmo. E o do Holographic e do Design Your Universe foi praticamente 2 anos seguidos, eu acho, que eles vieram aqui. Eu não lembro qual foi o último ano que a gente passou. Na verdade eu lembro, foi 2020. Mas eu lembro qual foi o último ano normal que a gente passou sem um show no Épica no Brasil. Assim, é difícil de achar. Eu brinco até que com o Sonata Ártica, né? O Tony Caco. O Tony Caco tem uma casa na Barra, provavelmente o Épica é vizinho dele, né? Porque estão sempre por aqui. Então, é o que eu disse, é uma banda que investe muito no mercado brasileiro e tem um retorno muito grande. Então, eu vejo mais e mais eles fazendo esse movimento de se inclinar ao Brasil, de se inclinar à América do Sul. Então, como eu disse, o Ômega saindo ontem, eu ouvi, gostei, mas quero ouvir com mais calma para saber se é isso que estão dizendo mesmo. Recomendo também todos ouvirem um pouco de Épica. Procura uma musiquinha, procura uma música, pode gostar, pode não gostar, mas dá uma chance pra banda, que é uma banda muito boa, uma banda nova. O Épica tem nem 20 anos, se eu não me engano. Se tem 20 anos é recém-completado. Então, dá uma chance pra banda, ouve um pouquinho. A Simone é pouco mais velha que eu. A Simone é no máximo 10 anos mais velha que eu, se não me engano. Ela não chegou nem aos 40 ainda. Então é uma banda nova. Ela entrou na banda, ela tinha 17 anos, 16 anos, acho. Então, é isso, galera. Ômega saiu, Épica. Mais um álbum de estúdio da banda que tem tudo pra melhorar. O Épica vem melhorando gradativamente nos álbuns que eles lançam, né? Cada álbum acaba superando o anterior e vai sendo bom. Então, provavelmente o Ômega tá conseguindo esse ritmo. Então, vamos ouvir, galera. Vamos dar uma chance pro Épica. Próxima notícia, né? Trazendo alguma coisa que aconteceu nos últimos 30 dias aí, um pouquinho mais sem podcast, é que saíram, né? Assim, ninguém deveria ligar. Eu não ligo muito, mas é uma notícia. Saíram as indicações pro Rock and Roll Hall of Fame, né, da classe de 2021. E finalmente, assim, depois de muitos anos sendo elegível, finalmente o Iron Maiden foi, assim, indicado a entrar. Não quer dizer que ele vai entrar, mas tá na lista de pré-indicados, né? Mas tem uma lista de pré-indicados, acho que são uns 10 ou 15 nomes, né? Tem Iron Maiden, tem Foo Fighters também, que demorou um pouquinho mais do que deveria para entrar. Rage Against the Machine, que também demorou bastante mais do que deveria para entrar. Tem outros nomes como Jay-Z, Carole King, se não me engano.
A cerimônia, não sei como é que vai ser feita, né? Nos moldes que a gente está. Mas antes da a votação para entrar no Hall of Fame tem uma parte de público, né? Uma porcentagem, um dos votos vem por parte de público. E na última parcela que foi divulgada, o Iron Maiden estava em quarto, né? Entre os mais votados. Acho que o Foo Fighters estava em primeiro. Então, a Carole King, se eu não me engano, em primeiro. Aí tinha o Foo Fighters em segundo. Alguma coisa assim. E houve uma época que houve uma certa campanha dos fãs do Iron Maiden para a banda ser admitida no Hall of Fame. Mas, assim, que se não me, foi o que eu falei, se eu não me engano, ela estava elegível há mais de 15 anos. E se ela entrar, vai ser com a formação... Não é a formação clássica. Eu não sei dizer qual é a formação. Sei que é sem o Blaze e eu acho que é sem o Paul Di'Anno também. A formação atual, mais o Dennis Stratton, se eu não me engano. É a formação do Number of the Beast e do Peace of Mind, né? Que é a formação atual. O próprio Bruce e o próprio Steve Harris já deram entrevista falando que não ligam para isso. Não ligam para esse tipo de indicação. Um exemplo foi quando o Iron Maiden ganhou o Grammy. Acho que foi em 2011 ou 2010. Foi com o Eldorado de The Final Frontier e o Iron Maiden, tipo... O Bruce deu uma entrevista na época, falou que acordou de madrugada, tinha uma mensagem do Rod, do empresário da banda, falando que eles tinham vencido o Grammy. Ele deu uma mensagem, virou pro lado e voltou a dormir. E ele e o Steve Harris já tinham estado em entrevistas falando que não ligavam. Assim, não sei nem se eles vão se apresentar, porque geralmente a banda que é indicada, a banda que entra no Hall of Fame se apresenta. Faz uma apresentação na hora faz um discurso de indicação, de indução, e faz uma apresentação. Não sei nem se ele vai chegar a se apresentar. Mas em compensação, o Dennis Stratton, né, o guitarrista da banda na época do Number of the Beast, ele já deu declarações falando que está muito feliz com a indicação, que sempre conversa com o Steve Harris, e geralmente quando tem a indicação, todos que são indicados fazem parte da apresentação da banda, então o Dennis Stratton está sempre conversando, ele disse que está sempre conversando com o Steve Harris, que se houver uma apresentação, ele se sentiria honrado em ser chamado e tocar com a banda novamente, né? Assim, a minha maior expectativa de que isso ocorra é para realmente ter essa apresentação. Porque eu tô curioso, seria legal ver o Stratton de novo com a banda. Porque o Stratton foi guitarrista dos 3 primeiros álbuns, então ele tem uma certa ligação com a banda. Tem gente que gosta mais dos 3 primeiros álbuns, os 3 primeiros álbuns são os favoritos. Eu não, gosto um pouquinho mais depois, mas tem gente que curte. O Number of the Beast é o primeiro álbum grande, foi onde o Iron Maiden estourou, e o guitarrista era o Stratton. Então, assim, é divertido perceber isso, entendeu? O Stratton era guitarrista do Number of the Beast ou o Adrian Smith já tinha entrado? Não, o Adrian Smith já era o guitarrista do Number... Agora eu fiquei... Não tô lembrado agora se o Stratton saiu antes do Number of the Beast. Acho que saiu antes, sim. O Number of the Beast já era o Adrian Smith e o Nico McBrain que entrou no Peace of Mind. Foi isso mesmo. Agora eu não lembro. Sinceramente eu não tô lembrado. Minha memória agora caiu. Mas enfim. Iron Maiden Rock and Roll of Fame, junto com Foo Fighters e Rage Against the Machine. Vamos atualizar vocês conforme as coisas forem andando, né? No nosso Twitter, a gente vai tentando mexer um pouco mais no nosso Twitter. Segue a gente lá. Vamos ter essas atualizações dessas notícias que estamos dando aqui, né? Próxima notícia: Lollapalooza, né? Um festival de música em São Paulo, que geralmente é feito no começo do ano, né? Assim, geralmente em março, abril. O do ano passado foi adiado e, ao que tudo indica, vai ser adiado de novo, né? O do ano passado foi cancelado, no caso, né? E as atrações que eram do ano passado ficaram para esse ano. O desse ano já foi adiado, já tinha sido adiado para setembro, outubro, né? Mesma época do Rock in Rio. E, de acordo com informações, durante a semana, ele vai ser adiado de novo para possivelmente março ou abril do ano que vem, né? Porque, assim, as coisas não estão andando nesse país. Então, assim, tinha confirmado já o Guns N' Roses, etc. Eu tinha lido alguma notícia essa semana de que o Guns N' Roses talvez não fosse ficar na line-up do Lollapalooza, ele fosse adiado novamente, né, fosse cancelar o show. Mas em setembro, outubro, a gente tem outro festival aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho grande, o Rock in Rio. Eu não sei qual vai ser a situação dele também. Ele vai ser cancelado, ele não vai ser cancelado, ele vai ser adiado, ele não vai ser adiado.
eu acho repetindo o que eu falei no último podcast, eu acho uma irresponsabilidade imensa o Rock in Rio ainda tá sendo levado em consideração de ocorrer na data normal, assim. É bizarro que ninguém ainda tenha percebido que, cara, ninguém tenha chegado e sentado, pô, vai ter condições? Não vai ter condições. A gente vai chegar em setembro, vai ter, a maioria do país ainda não vai ter sido nem vacinada. Então, tentar fazer um festival de música nessas situações é uma responsabilidade. Mas, assim, se acham que tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos continuar assim. Outra coisa, vamos lá. O novo álbum do Foo Fighters que foi liberado nesse mês, o Medicine at Midnight, né? Eu parei pra ouvir algumas vezes e confesso que gostei. Gostei mais do que dos últimos 2 álbuns deles. O último grande álbum do Foo Fighters pra mim tinha sido o Wasting Light, né? Mas o que eu ouvi do Medicine, as ouvidas que eu dei no Medicine at Midnight, foi conforme algumas críticas que eu li do álbum, e eu concordo. O Foo Fighters cansou de tentar fazer uma parada mais experimental, assim, que eu achava mais experimental que eles vinham fazendo nos últimos 2 álbuns. Falaram, cara, vamos tocar um rock. Não precisa ser o mesmo hard rock que a banda tocava. O hard rock do Wasting Light é maravilhoso, é um dos melhores álbuns da década. Mas os dois vieram depois o Sonic Highways, principalmente. É um álbum que até metade eu tava curtindo, mas chegou a outra metade eu não consigo mais ouvir. A segunda metade do álbum é bem fraca, e tudo que veio depois eu acabei não curtindo. O Concrete in Gold, por exemplo, eu acabei não curtindo também. Mas o Medicine at Midnight é bom, assim, é um bom álbum de rock. Ele não tem um gênero definido, cada música é de um jeito diferente. Tem músicas que lembram o Foo Fighters dos anos 90, o começo dos anos 2000, que era uma coisa mais crua, assim, uma coisa mais pesada. Tem músicas que lembram o Foo Fighters do Wasting Light, né? Que é um álbum mais coeso, é um álbum mais limpo, assim. A música do Wasting Light é mais limpa. E assim, cara, eu ainda tô impressionado pelo Medicine at Midnight, porque eu não espero... Por mais que eu saiba o que o Foo Fighters a banda que o Foo Fighters eu não esperava que eles fossem fazer um álbum tão bom assim, depois do que foram os últimos 2, depois do que foi o Sonic Highways e o Concrete in Gold, entendeu? Na minha opinião, eu não esperava um álbum bom do Foo Fighters hoje em dia, né? Eu fui no Rock in Rio em 2019, né? Eu fui no show do Foo Fighters, é um show que eu sempre quis ir, porque eu sempre gostei bastante da banda e os shows da banda sempre me pareciam bons. Mas na hora lá foi um show broxante. Porque foi o que eu disse pra quem tava comigo no show. A banda alonga muito umas músicas que não deveria no ao vivo, né? Músicas de 3 e 4 minutos no ao vivo acabam sendo de 7, 8. A banda fica fazendo jam no palco e acaba... E assim, eu falo pela minha experiência e falo de quem tava comigo também, porque foram as queixas que eu ouvi. Nisso de alongar a música, a empolgação acaba diminuindo um pouco. Então, depois desse show, eu fiquei um pouco alheio com o Foo Fighters. Foi tipo, eu cheguei numa conclusão de que aquela banda que eu gostava até o Wasting Light, que é a banda que eu amava até o Wasting Light, talvez não volte a ser o que era antes. Ainda vai ser uma banda muito boa pra muita gente, ainda vai ser uma banda forte no mundo. Mas pra mim talvez não voltasse a ser. Mas o Medicine at Midnight me deu um retorno que eu não esperava do Foo Fighters numa altura dessas do campeonato. Então assim, quem ainda não ouviu, cara, não é um álbum muito grande, tem acho que nem chega a 1 hora direito o álbum, são 8 ou 9 músicas, é um álbum pequeno. Vai lá dar uma chance pro álbum, dar uma ouvida, cara, porque assim, quem tava decepcionado com o Foo Fighters também depois dos últimos 2 álbuns, pode ouvir o Medicine at Midnight, acho que vai gostar. Então, assim, vamos dar uma chance pro Foo Fighters de novo. Não que meu Deus, quem sou eu pra falar? Vamos dar uma chance pro Foo Fighters de novo, mas pra quem caiu nesse limbo do Foo Fighters que nem eu, nessa decepção com o Foo Fighters que nem eu, dá uma chancezinha pro Medicine e ver se vai voltar. Porque, assim, eu acho que vale muito a pena fazer isso, eu acho que vai.
Outra grande notícia que a gente teve nos últimos 30 dias foi o... É uma notícia horrível de se dar assim, né? Quem acompanha um pouco o noticiário nos últimos anos, deve ter parado para reparar a atriz Evan Rachel Wood, né, dava depoimentos na polícia alegando que eu tinha teve um namorado abusivo, um namorado que abusava dela, batia nela, estuprava ela, etc. Mas ela nunca deu o nome de quem era esse namorado, embora todo mundo suspeitasse de quem era. E no último mês ela veio a público e confirmou, galera. Ela deu depoimentos à polícia, ela deu depoimentos ao FBI numa investigação. E no último mês ela veio a público, né, e confirmou, galera, o namorado é exatamente esse que vocês achavam, é o Marilyn Manson. Marilyn Manson fez isso comigo. E assim, são depoimentos, cara, pesados, assim, são depoimentos tristes que ela deu. Tem no YouTube, quem tiver essa curiosidade, quem for tiver essa curiosidade mórbida, pode ir lá ver. E desde então, né, todo o apoio que ela recebeu, desde o começo do depoimento, todo o apoio que ela recebeu, vindo a público e falando que foi confirmando que era o Marilyn Manson, e desde então surgiram mais testemunhos, mais pessoas vindo também a público falar sobre atrocidades que o Marilyn fez com elas. E assim, cara, não pode um ser humano ser assim, sabe? Não entra na minha cabeça como pode um ser humano ser assim. Ter feito as coisas que as pessoas falam que ele fez, ter feito as coisas que ele fez, né? Mais de uma pessoa veio a público nesses 30 dias. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque não é um assunto que eu gosto de falar. Não é um assunto assim, que eu acho interessante. É um assunto importante, mas não é um assunto que eu quero trazer pro podcast, porque cara, é um assunto que é gatilho pra muita gente, né? Não sei quem ouve aqui, mas enfim, não... Questão de abuso, questão de tortura, questão de abuso psicológico, sexual, físico, não é um tema para ser tratado com a leveza que eu espero desse podcast. É um tema importante que eu queria trazer aqui só para alertar a galera, mas não é um tema que eu quero tratar com isso. Então, quem quiser se interessar mais, pode procurar na internet, que tem todas as matérias explicando o que aconteceu ali. Mas é isso, galera. Assim, o Marilyn Manson foi já isolado. Não sei se ele chegou a ter o contrato rescindido pela gravadora. Mas eu nunca fui muito fã, nunca ouvi músicas dele. Então, pra mim, não ocorreu isso de ter que parar de ouvir desde sempre. Mas eu sinceramente não quero mais ouvir falar de Marilyn Manson. Que não seja notícia de Marilyn Manson preso. Mas, assim, quem tiver curiosidade pode correr atrás da história, das histórias, que, assim, pra questão de conhecimento talvez valha a pena, mas em questão de entretenimento é zero, assim. É zero. Tocando para a próxima notícia, o Gojira, a banda francesa Gojira anunciou o novo álbum para 30 de abril, né? O novo álbum Fortitude. Cara, o Gojira, como é que eu posso falar? Eu já fui num show do Gojira no Rock in Rio de 2016. Cara, o Gojira é uma puta banda que faz um puta show. Mas é um som que nem todo mundo pode curtir. O Magma, que foi o último álbum deles, que foi de 2016, cara, é um álbum fantástico. Pode parar pra ouvir também. Bota o fone e ouve esse álbum. Mas não é uma banda que faz um som interessante pra todo mundo. Mas o Magma foi um álbum elogiadíssimo, foi um álbum aclamadíssimo na época do lançamento dele. Então, quando o Gojira veio anunciar o álbum novo pra sair em abril, Fortitude, criou-se essa excitação, essa empolgação sobre o que vai ser esse álbum, porque a expectativa com o pessoal que a banda ficou no alto, né? Então, esse foi mais uma pílulazinha mesmo pra deixar gravado, que nem a gente deixou no último algumas coisas, pra parar e ouvir o Gojira, o próximo álbum, quando sair o Fortitude. Já tem single já. O outro álbum que vai sair, só que esse em maio, dia 28 de maio, é o Live in Tilburg.
os nossos piratas favoritos do Halestorm. Um dia eu vou fazer um podcast mais dedicado ao Halestorm, contar um pouquinho a história de como eu conheci a banda. Eles vão lançar no dia 28 de maio, né, o ao vivo, live em Tilburg. Anunciaram essa semana no Instagram. O Halestorm é uma banda que, cara, eu não sei o que falar sobre ela, porque eu sou muito fã. Eu sei que não, tá longe de ser uma banda, assim, boa, né? Mas ela tem um certo prestígio mundial pelo que ela faz. E especificamente o último álbum deles, né, o Curse of the Crystal Coconut, é excelente. Saiu ano passado. Quem tiver tempo, dá uma ouvida também. Bota o fone e vai ouvir. Mas, assim, nem vou entrar muito em detalhe do Halestorm, porque foi o que eu falei. Eu quero virar e fazer um programa dedicado ao Halestorm em algum momento, nos próximos meses. Então, talvez depois que sair o Live em Tilburg, é uma possibilidade. Também só para deixar registrado que tem um álbum novo vindo aí do Halestorm. Outra coisa que agitou, e isso eu acompanhei de perto, né? Outra coisa que agitou as redes nos últimos 30 dias foi, finalmente, o Angra, né? Nossa, o Angra em 2021 agitando as redes, pois é. Esse ano a banda faz 30 anos de carreira. Então, no começo do mês, se não me engano, final de janeiro, começo de fevereiro, a banda fez um movimento nas redes sociais para fazer o grande anúncio, que foi a comemoração dos 30 anos. Ainda não tem marcado essa turnê, ainda não tem marcado um álbum, nada. Mas a banda falou que vai iniciar os planos da comemoração dos 30 anos. E como ela falou isso? Vou contar uma historinha mais antiga para vocês. Em 2019, o Angra, na turnê do Omni, gravou um show em São Paulo para sair o DVD da turnê. Dias vão, dias vêm, meses vão, meses vêm. O DVD foi ficando assim, a banda não foi tocando mais no assunto DVD. Foi ficando pra trás, os fãs perguntavam, a banda não respondia. E um dia o Rafael Bittencourt, ele veio a público também falar que as gravações não saíram conforme desejado. Eles não tinham material que a banda achava bom o suficiente para ser lançado em DVD, em CD ao vivo, então não ia ter o DVD. As gravações estavam ruins, o áudio estava ruim, estava tudo de uma forma que a banda não achava satisfatória. Então não ia sair o DVD, foi cancelado os planos, etc. De um tempo para cá, a banda tem lançado alguns vídeos do DVD no YouTube, praticamente tem 7, 8, 9 músicas do DVD no YouTube, separadas. Tem o Black Widow Zeb com a Sandy, por exemplo. Heroes of Sand com a Sandy, por exemplo. Heroes of Sand. Mas, com uma puta versão, ficou uma puta música. Mas o primeiro grande anúncio dos 30 anos da banda foi um vídeo com os integrantes da banda falando que conseguiram recuperar o material do DVD, que fosse uma forma satisfatória, que eles iam lançar os vídeos no YouTube, todos os vídeos no YouTube, e que em um momento iam sim lançar o DVD. Foi o primeiro, até agora, o único grande anúncio da banda para esses 30 anos. Assim, o DVD do Angra, gravado em São Paulo em 2019, vai sim sair. O DVD da turnê do Omni vai sim sair. Mas haviam planos de fazer uma turnê grande com os 30 anos da banda, né? O Rafael falou que na época que o André estava vivo, o Kiko falou isso, que estavam voltando a entrar em contato depois de tudo que aconteceu, e o Angra tinha sim a intenção de chamar o André, o Angra tinha sim a intenção de chamar o Edu de volta, todos os integrantes da banda para uma grande passagem, né? O Rafael, uma grande turnê, né? O Rafael e o Igor o Rafael e o Kiko falaram sobre isso, né? Embora aqui eles tenham falado que não, ninguém chamou ele, mas assim, havia pelo jeito essa intenção da banda de fazer uma grande turnê. O André infelizmente veio a falecer. O Kiko falou que foi um papo de uma semana antes do André falecer. Eles tinham já entrado em contato para voltar a se falar, que eles não se falavam desde que o André saiu da banda, em 99, 98.
Então, ficou essa expectativa de que vamos ter ou não a turnê aos 30 anos. Eu não sei, o Leone acho que está na Itália, ele não consegue voar ainda por causa da pandemia, não consegue ver, enfim, nem no Brasil. Assim, houve até essa conversa, esse burburinho entre os fãs, porque o Leone não estava aparecendo muito nas publicações da banda, não estava aparecendo muito para falar sobre a banda. Então esse burburinho de o Leone ainda está na banda, mas a banda já veio também falar que sim, ele continua. Acho que ainda não tem aparecido muito por conta desses problemas de logística. Ele está na Itália, ele ficou na Itália durante a pandemia e não está conseguindo sair do país, não está conseguindo chegar no Brasil, né? Então a gente está acompanhando aí para saber se tem mais algum grande anúncio da banda nos 30 anos do Angra. Até agora, por enquanto, só o anúncio do DVD e do Angra Store também. Teve o anúncio da Angra Store, que houve um restock de CDs, né? CDs que estavam esgotados no Brasil, Angels Cry, por exemplo, o Holy Land. E houve também o lançamento em vinil de algum desses CDs. Eu tô atrás do vinil de Angels Cry, que é um dos meus álbuns favoritos também. Pra mim é o melhor álbum do ano, embora eu conheça... Eu aceito quem fale que seja o Holy Land, eu aceito quem fale que seja o Rebirth. Aceito bastante quem fale que seja o Temple of Shadows. Pra mim tá pau a pau ali, só que o Angels Cry pra mim continua sendo o melhor. É a mesma coisa do Holographic Principle, da época que eu falei lá no começo. É um álbum que pra mim não tem música ruim. Então, eu ouço aí do começo ao fim e amo de paixão, né? Vamos para as últimas duas notícias. Agora eu vou fugir. Assim, então são duas notícias que eu tô curioso. Uma eu tô curioso para dar e a outra eu tô empolgado para dar, né? Vamos primeiro para que eu tô curioso. Eu vou sair um pouco do mundo do metal. Conforme eu disse lá no primeiro programa. O Botafone não é um podcast sobre metal. É um podcast sobre música, né? A gente acaba falando mais sobre metal porque eu tô querendo, assim... É uma estratégia do podcast, de começar a falar um pouco nichado, atrair um ouvinte aqui e adicionando as coisas aos poucos para todo mundo ouvir. Porque eu odeio esse pensamento de, cara, eu só vou ouvir metal, eu só vou ouvir sertanejo, eu só vou ouvir pagode. Eu odeio esse exemplo do sertanejo e do pagode, mas isso praticamente não acontece com quem ouve sertanejo e pagode. É a cabeça do fã de metal que é muito fechada. Então, eu odeio esse papo de pessoas de 15 anos, crianças de 15 anos. Me desculpa se você tem quase 40 anos na cara e faz isso. Mas, cara, não. Tá? Não, é errado. Isso é papo de criança de 15 anos que curte Rock Win no Facebook, tá, gente? Metal é o melhor tipo de música possível, todos os outros são lixo. Não, sai desse mundo, pelo amor de Deus. Então, eu quero introduzir aos poucos notícias de outras vertentes, de outras coisas de música. E eu vou trazer uma notícia de uma coisa que eu gosto, né? Gustavo, eu gosto de ouvir, eu acho legal de ouvir, eu acho divertido. Então, cara, se você ouviu o nome dessa banda e quiser desligar o podcast, nunca mais ouvir, eu entendo, tá? Eu entendo. Mas eu não faria isso. Porque não é o que você tem que esperar desse podcast. Mas, enfim. Essa semana, mais especificamente na terça-feira, eu não lembro que dia foi terça-feira. Tivemos paredão no BBB com a eliminação da Carol Conká com 99,17% dos votos. Ainda foi pouco, na minha opinião, né? Audiências sendo quebradas, enfim. Na terça-feira, durante o paredão do BBB, durante o programa de eliminação do BBB, a gente teve um lançamento mundial de uma das maiores marcas já do planeta. Duas das maiores marcas do planeta se juntaram, né? Uma que é histórica, que é o MTV Unplugged, né? O acústico MTV americano. E houve um lançamento mundial da MTV Unplugged da banda de K-pop BTS. Se quiser desligar, agora é a hora, meu amigo, porque eu vou entrar num papo muito maneiro aqui. Eu gosto de BTS. BTS é uma banda, assim, eu gosto de K-pop. Eu acho que o K-pop e o pop americano não se diferem de nada, mas infelizmente tem essa porcaria dessa letra K no começo e gera um preconceito absurdo. Eu acho que isso tem que parar de existir. O K-pop, ultimamente, tem lançado música melhor que o pop americano até. Você me perdoe falar isso. Mas, enfim. Houve um lançamento mundial da MTV Unplugged no BTS. Aqui passou na MTV Brasil. Foi em todos os horários do planeta todo. Foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais na hora. Até junto com o paredão do Big Brother. E, assim... eles fizeram o acústico divulgando o último álbum deles, o B. Mas uma das músicas do acústico foi um cover de Fix You do Coldplay.
E assim, cara, ficou excelente, assim. Eu não tenho palavras de como aquilo ficou bom. O acústico todo foi muito bom. O BTS, assim como a maioria das bandas de K-pop, o investimento que eles fazem na imagem deles é um negócio, assim, incrível, né? Assim, quem não sabe, quem não conhece direito K-pop, eu conheço um pouquinhozinho. Então, mas eu sei do que eu tô falando. O K-pop é uma parada que é financiada pelo governo sul-coreano, porque é a imagem da Coreia do Sul sendo transportada para o mundo. Então, isso que a gente tem no K-pop, o fenômeno do K-pop, cara, é um negócio incrível. É um negócio incrível. Ano retrasado, eu acho, 2019, teve o show do BTS aqui no Brasil, lá em São Paulo. Duas amigas minhas foram no show e eu acompanhei elas até a viagem, né? Fomos eu e eu tava com o noivo de uma dessas minhas amigas. Nós fomos até São Paulo com elas, ficamos em São Paulo, elas foram no show, nós ficamos em São Paulo no fim de semana com elas. Nós fomos até a fila do show, cara. Eu não vi uma fila dessas em 25 anos de vida. Eu não vi uma fila dessas em 10 anos de show de metal que eu frequento. Então, assim... E na época, eu confesso que eu era desse grupinho de zoar a parada. Só que quando eu vi lá, eu vi que as meninas realmente gostam. Eu vi que as pessoas do show realmente gostam. As fãs... Eu respeito muito o fã, cara. E eu respeito muito... E eu fico muito feliz, né? Essa minha amiga levou as filhas dela, que são as grandes fãs do grupo. E, cara, eu vi os vídeos das meninas no show, as meninas chorando. Cara, eu fico muito, muito feliz. Pra mim, é uma das melhores sensações do mundo quando alguém que é fã de alguma coisa consegue, de alguma banda, consegue finalmente ver um show daquela banda. Pra mim, cara, eu acho que é uma oportunidade que todo mundo deveria ter na vida disso, entendeu? De ver seu ídolo de perto, de presenciar um show dos seus ídolos. Porque eu falo isso como alguém que já fez isso. E que sempre tem a mesma sensação incrível num show da Iron Maiden, mesmo depois de 3 shows. Cara, é um negócio sem palavras. Então, assim, quando eu vi o quanto as meninas, o quanto aquelas pessoas que estavam na fila pra assistir o show estavam felizes de estarem ali, sabe? Eu falei, cara, não importa se eu não curto, né? Porque eu não curti, mas eu acabei ouvindo, eu gosto bastante. Não importa se eu acho a música chata, não importa o quanto eu não gosto da música, se esses garotos estão fazendo essas pessoas felizes, nem que seja por 2, 3 horas, esquecer os problemas da vida delas e serem felizes, cara, é ótimo, isso é ótimo. Eles cumpriram a missão deles, estão cumprindo a missão deles no planeta, entendeu? E assim, as letras da banda são bem legais, assim. Se você quiser dar uma chancezinha que seja, né? Meu Deus, o Gustavo tá falando muita besteira, mas, cara, não tem nada pra fazer, eu vou ouvir. Bota o fone e ouve, cara. Sei lá, tem tanta música pra... Eles têm tanta música pra você começar, né? Blood, Sweat and Tears, Idol. Eu gosto muito dessas 2 primeiras. DNA, essas 3 primeiras eu sou muito fã, né? Airplane, Fake Love. Cara, vai. Assim, pode ser que você já tenha ouvido no mundo, porque de uns 2 anos pra cá o BTS virou um negócio incrível, assim, um fenômeno incrível no planeta. Então, toca nas rádios do Brasil. Se você parou pra ouvir rádio de música pop nos últimos 2 anos, você com certeza ouviu uma música do BTS. Com certeza ouviu uma música do BTS. Na época do show no Brasil, você ouvia uma música deles. Na época do show, em 2019, eu entrava no Uber pra ir trabalhar, pra ir em algum lugar. Era certo que se o Uber estivesse ouvindo rádio de música pop, ia tocar uma música do BTS. Provavelmente Boy With Love na época, porque era o single. Ia tocar. Isso é certo. Eu já entrava no carro esperando tocar. Eu nunca esqueço uma vez que eu peguei um Uber, de madrugada quase, já voltando pra casa. Eu tô ouvindo a música, eu tô falando, cara, eu reconheço essa música. Eu passei a viagem toda pensando, eu reconheço essa música. Quando eu cheguei no meu destino, eu falei, cara, essa é a música nova do BTS. E o Uber falou pra mim, cara, eu gosto muito dessa música, ela tá no meu pendrive, a gente não tá ouvindo rádio, ela tá no meu pendrive e essa música é muito legal. Então, assim, quem ouve pop americano, ouve BTS, cara, vai lá, quem ouve metal, eu sei que todo mundo tem seu guilty pleasure, não adianta fingir que não. Todo mundo tem seu guilty pleasure, tá? Que seja o BTS, então. Dá uma chance pra ele. Dá uma chance pros garotos. Tá bom? Se você não foi embora ainda antes de eu falar de BTS, tem a nossa última notícia. Nosso plantão John Schaffer. Plantão Ice Duff. John Schaffer continua preso?
Sim. Eu tô falando isso com um sorriso enorme no rosto. Sim, John Schaffer continua preso. Ele continua preso por incitação ao terrorismo, por invadir o Capitólio, né, americano naquele dia. O Congresso americano naquele dia. Já foi solicitada a transferência dele, que ele tá preso em Indiana, já foi solicitada a transferência dele para Washington, para ele ser julgado em Washington, os crimes que ele cometeu. E nesses 30 dias, né, da última vez eu dei a notícia de que a gravadora tinha retirado toda a discografia do Ice Duff e do Blind Guardian. Eu não lembro se no último eu falei, mas o Hans do Blind Guardian saiu do Demons and Wizards. Eu falei que a gravadora retirou o Blind Guardian, não, a gravadora retirou o Demons and Wizards. O Hans saiu, soltou um comunicado falando que não faz mais parte do projeto Demons and Wizards que ele tinha com o Schaffer. E semana passada, o vocalista do Ice Duff, o Stu Block, e o baixista Luke Appleton pediram demissão do Ice Duff. Então, assim, a banda hoje em dia só tem o Schaffer e o baterista. Eu acho que, graças a Deus, o Ice Duff acabou. Eu espero que o Ice Duff tenha acabado. Né? Mas vamos continuar. Então, o nosso plantão de um Schaffer. Eu me comprometo a toda vez que eu fizer gravar um podcast, a última coisa vai ser o plantão de John Schaffer. E eu espero que todas as vezes eu fale que ele continua preso. Porque um filho da mãe desses merece ficar preso o tempo que for necessário. Então, galera, por hoje é só. Obrigado a quem ficou ouvindo até o final. Obrigado a quem ficou depois que eu falei do BTS. Né? Obrigado a quem ouviu o BTS. Agradeço também a quem tá aqui e depois desse podcast vai parar para ouvir as músicas que eu falei. Agradeço quem fez isso no último. Né? Assim, se uma pessoa que ouvir esse podcast parar e ouvir uma das bandas que eu indiquei ela de ouvir, eu já fiz o meu papel, já cumpri o meu papel. Então, muito obrigado a quem ficou até aqui, muito obrigado a quem ouviu. De novo, estamos abertos a críticas e sugestões. Compartilhe o podcast com os amiguinhos. Por favor, vamos compartilhar a palavra do Botofone. A gente tem planos imensos para esse ano. Então, de novo, obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima. Não sei quando vai ser, mas até a próxima, pessoal.